Você trazendo isso para os humanos, que às vezes eu tô com a minha esposa, eu falo assim, ó, faz de conta que a gente não é humano, vamos fingir que a gente é um extraterrestre, a gente tá olhando os humanos como um bicho, ela, vamos? Olha aquele ali andando ali. Você também faz isso. Eu sabia, cara. Não Cara, pode bater na não pode bater na mesa. Ai, desculpa. Isso é divertido. Cara, é muito legal, meu. Porque eu tô vendo, eu falo assim, ó, aquela tem síndrome de não sei o quê. Essa aqui tá com hipotireoidismo e não sabe. Aquele ali tem um físico batraquiano. Aquele ali tem isso, aquilo. Aquele ali tem um prognatismo retrognato. Aquele ali tem não sei o quê. A gente começa a ver tudo. Aí eu te falo, você nota hoje com a globalização, os povos que estão vindo, etc e tal, você vai ver se nós vamos ver então essas possíveis novas doenças virem, deformações ou... Acho que a gente já vê isso, né? Vamos parar para pensar já principalmente na estatura, né? Até o século passado, não faz muito tempo isso, mas vamos botar aí 40 anos atrás. A estatura média no Brasil, por exemplo, do jovem, do adulto, né? Era uma. Hoje, os jovens, as crianças estão muito maiores. E isso vem trazendo problemas de coluna, problemas de conformação do crânio mesmo. Você vê muito mais hoje prognatismo, retrognatismo, conformações aqui do arco zigomático, aquela cara mais... aquela quina mais pronunciada. Isso é mais do indígena, né? Não é? Sim, mais do indígena. Mas essa mudança nos aspectos físicos que foram tendo nos últimos tempos, e aí tem a ver com consanguinidade, com mistura de raças, com um monte de... A genética é foda. A genética a gente pode ficar falando daqui 10 podcasts falando só sobre alimentação. Alimentação, ambiente, hábitos ruins, hábitos bons. Cruzamento, homozigose, enfim. Aí a gente vai... Essa mudança, essa mistura toda acontecendo, isso vem trazendo algumas alterações significativas na conformação do ser humano. Mas eu não falo sobre evolução, aí eu falo sobre problemas mesmo. A gente tem problemas consideráveis. Você quer ver um exemplo bem radical? Índia. Né? A Índia você tem as castas. Aí vai ser castas para sempre. E eles só se reproduzem entre as castas. Não vai mudar. Então lá... Vira uma endogamia daqui a pouco. Fica endogâmico, enfraquece. Então, lá é normal nascer criança com 8 membros. E eles falam que é a reencarnação de Shiva, que é uma deusa. É impressionante. Então, assim, lá os problemas genéticos são impressionantes. Tanto que os geneticistas mais sinistros que tem hoje no mundo são da Índia. Porque os caras estão habituados a estudar as castas, cara. As castas não mudam. Então isso vem acontecendo numa escala... que a Índia é um exemplo over, né, por conta das castas. Mas isso vem acontecendo com a gente aqui também. O grau de parentesco, mesmo que distante. Em animal selvagem, por exemplo, olha só que interessante. A gente tem que trabalhar quando a gente fala de animal ameaçado de extinção, preservação, conservação, a gente levanta os studbooks. Você já ouviu falar nisso? Studbook é o seguinte, eu sou studbook, não sou, tô dando um exemplo. Eu sou studbooker de tigres no Brasil. Então eu pego todos os meus plantéis de tigre, todo o meu plantel de tigre, e levanto a genética desses animais e jogo uma bandeira pro alto. Essa bandeira ela fica pro mundo inteiro ver. Onde outros studbookers de tigre vão olhar a genética e falar, opa, esse eu quero. Esse animal geneticamente é interessante, eu posso cruzar com esse aqui e manter a perpetuação da espécie. Até que chega um momento também que você pode levantar uma genética de um tigre, isso é muito comum, estou dando um exemplo do tigre, mas acontece com vários bichos. Que os caras levantam e falam, cara, esse animal já tem grau de parentesco com todos os tigres que estão em cativeiro no mundo. Ou seja, esse animal já não é mais um animal interessante de se reproduzir. Aí a gente vai lá e faz a vasectomia desse animal, porque ele não tem mais importância, entre aspas, genética em contribuir para a sua preservação. Né? Tá, mas aí não, perfeito, compreendi. Mas vamos pensar agora no que está acontecendo com o planeta como um todo, tá? Então vamos lá. Se eu pegar e voltar, os antepassados, os animais mais puros, eles estão... onde foi selecionado há milênios. Mais próximos da raiz. Isso, mais próximos da raiz. E aqui no Brasil, vamos lá, a gente tem um cachorro bem vira-latão. Muitas vezes esse vira-latão, ele já foi exposto a tanta coisa que ele é muito mais resistente do que ali o puro. Aí, o que eu quis dizer? Quando eles fazem esse levantamento e falam, esse aqui, ó, é o bom dentro de uma classificação, de uma fisiologia perfeita. Porém, o meio vai permitir que esses genes aguentem a pressão e ele não... Você matou, né? Eu tô falando... Não vai.
O meio é um grande processo. O meio foi muito alterado, muito rápido, Rabelo. Claro. Às vezes você tem que ter mesmo uma mistura. Se você quiser manter... Estamos falando, são dois assuntos distintos. Sim. Um é aquela preservação do ser puro geneticamente, etc. Sim. A outra é manter vida, população. Sim, população. Aí é outra história completamente diferente, é o meio que vai fazer. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, trazendo para o bodybuilding para não fugir do contexto, nós temos uma mistura tão grande de etnias que nós temos uma grande quantidade, e é o único país que eu vejo que consegue colocar atletas em todas as categorias. E estamos pisando no Mr. Olímpia. Por quê? Temos muito fenótipos. Tem índio, negro, com português, com italiano, com alemão misturado, etc e tal. É tanta coisa que dessa mistura... Se o cara treinar um físico perfeito. Que às vezes o cara consegue secar bem, consegue ter para aquela categoria, certo? Sim. Aí você vai para um país muito isolado, vai lá aquele pessoal lá da Europa, Reino Unido, Países Baixos, Noruega, Suécia. Até mesmo a África. Às vezes estão muito isolados. Temos também, tem até um povo que é o mais primitivo de todos na África, que a genética mais próxima de todos do sapiens arcaico. Mas enfim, eles estão presos àquilo. Se as mulheres se prepararem, os homens, elas de repente só vão servir para uma categoria. E se der uma peste aqui e eles não tiverem blindados, eles são dizimados. Você vê dessa forma? Vejo, e assim, vamos falar de, por exemplo, vamos mudar rapidamente, falar de um outro esporte. Quando eu falo de queniano, você vê o quê? Qual esporte na sua mente? Acabou. Me fala outro esporte. Nada. Entendeu? Não vai. Você tá falando. Que você comentou isso. André. Ele teve uma modificação na genética desses corredores em relação à respiração, mas que mudou a caixa torácica deles. A caixa torácica é algo que é bastante avaliado em termos de evolução. Eu falei pra você já aqui, não falo toda hora, eu falo do tórax. Ele modificou. Eu falo toda hora com grande elemento de avaliação tudo aí. de termos evolutivos. Porque eles são diferentes na quantidade de oxigenação que a profundidade do tórax propriamente dito, até onde vai a base, o diafragma, até em cima, até o mediastino, o que o cara tem, por exemplo, de porção abdominal. Isso muda muito. E evolutivamente, o tórax é um dos principais focos, na minha opinião, um dos principais focos do Mário também. De avaliação e de evolução. Eu falo toda hora isso. Eu falo que eu trago aqui. Ele fala, por que esses europeus têm essas caixas torácicas grandes, que esses físicos maravilhosos? Quando eles puxam double bicep, que todo mundo sabe, aquele holandês que está ganhando agora, sim, que ele puxa assim, fica uma caixa torácica gigantesca, né? Aí você vai ver aqui o cara é chapado. E a caixa torácica é uma característica dos Países Baixos. Então, parece que lá tinha mais Neandertais, tem uma questão de aquecimento, por causa do ar frio, etc. E no mais estreito, que às vezes temos índios e alguns negros, tinha que ventilar rápido para não queimar os alvéolos de tão calor que era. Sim. Então não se desenvolveu tanto. A capacidade respiratória do cara, isso, em termos muda de nariz, muda a narina. Tá aqui, ó. A narina é desse tamanho, que tem puxa o oxigênio, o maior volume de oxigênio, numa como pequena respirada, numa capacidade respiratória menor. Então uma pequena inspirada, o volume de oxigênio que muito grande. Ele já produz mais ATP e já consegue ter. Para ele tá resolvido, ele consegue fazer a hematose assim com pequenas movimentos respiratórios. Fora de série. Que aí no caso ali que você falou dos que correm da os quenianos, eles vão ter essa caixa rapidamente, pouca massa muscular, perna comprida, rapidamente fez troca de ATP. Caixa gigante, membros muito longilíneos. O braço de um queniano vai no joelho. O braço e as pernas dos caras são enormes, uma caixa torácica gigante e as narinas enormes. E tem outro. Olha o queniano dando uma entrevista quando ele ganha a corrida. Ele tá calmo. Calmo, e a narina dele, você chega a ver ela abrir. Ela fica dura, cara. Tão aberta que ela tá. Um cara desse acabou de correr 42 quilômetros. Então, 42. Quando ele rompe ali a fita de chegada, 1 minuto depois ele pode dar uma entrevista com batimento cardíaco a 50. 48. Viu? E tem um outro povo numas ilhas polinésias aqui que estão mergulhando mais que o normal. Apneia. Em apneia. Vai embora. Foi que já é considerado um peixe o cara. Vai embora, dentro da água.
some. As crianças, os caras, porque os peixes que eles querem são os peixes. O meio faz total influência, não tem como. Não tem como. Agora, a caixa torácica é um dos critérios de avaliação evolutivo, na minha opinião, é sem dúvida. Eu venho observando faz tempo já esses corredores, assim, eles se modificaram geneticamente. Porque hoje tem a tecnologia em todos os lugares, Rússia, China, leste europeu inteiro, com toda a ciência. Os Estados Unidos não tem um corredor igual. Os caras não têm as condições igual. E eles fazem, porque tem na altitude e tem e tem a escola, né? A escola também tem um monte. Sim, e também, de vez em quando, obviamente, vem as, entre aspas, aberrações genéticas, que são os caras que têm tudo. Eles têm tudo. O dom, o talento e o físico para um Michael Phelps da vida. É, isso aí. Você viu o corpo do cara? E olharam e deram valor e apostaram. Exatamente. Exatamente. O Michael Phelps foi o cara que realmente ele teve tudo que ele precisou para fazer aquilo. Desde a parte genética até a parte final de estrutura. Estrutura total. Não tinha como. Você viu o corpo desse cara? Tem um documentário falando dele. É um cara que quando era pequeno ele tinha TDAH, sofria bullying, etc. Entrou na natação como um mecanismo de escape. Quando ele caiu na água, que ele começou a bater o braço do cara ele tem um ângulo diferenciado. Então ele dobra negativamente. Então quando ele bate o braço na água, ele cava de um jeito diferente. O cara tem membrana interdigital, pô. A pele... Arrastou milímetros a mais, pronto. Acabou. Você já viu a tamanho do crânio dele em relação vertical? O queixo pra testa é enorme. Enorme. A narina do cara é grande. Água mais rápido. O tórax do cara é gigantesco. Então, isso foi... Na verdade, ele foi aproveitado. Alguém falou, opa... Esse cara tem o que os russos faziam. Fazem. A dermatografia, lembra disso? Sim, vamos pegar isso daí que é muito interessante. Muito interessante. Porque eu sempre fiquei me perguntando, puxa, desde criança vendo baterem recordes olímpicos e mundiais. Falei, puxa, até quando vai isso? A vida inteira. Então, mas André, a gente vem vindo, tudo bem, melhora calçado, melhora alimentação, melhora tudo, cada vez mais... É muito interessante isso. Aí eu faço a pergunta. Você acha que já tem? Porque hoje em dia você pode selecionar teu espermatozoide, você pode fazer teste em embrião, congelar, para ver se vai ter problema hereditário. Você acha que já tem algo, assim como se faz em alguns animais, ou se poderia com essas aberrações? Porque senão eles vão também. E de repente você tem um universo por trás de empreendedorismo, de negócio, que fala, cara, uma indústria tem que bater recorde, senão não vou mais ver. Mas claro. Como é que vai ser isso daí? Essa é uma pergunta que eu sempre me fiz também. Isso mexe com igreja, com religião. Tudo, crendice. Mas eu acho que tem maluco. Sabe que na minha área, desculpa, Rabelo, o que é o powerlifting, eles criam com observação. Esse, com 6, 7, 8, a ginástica olímpica. 6, 7, 8. Então a gente tem aqui um talento que veio do nada, passa 3 Olimpíadas, 2 Olimpíadas ganhando, mas não tem mais atrás dele aqui. E lá, assim, tem uma legião, porque é criado. Tem direcionamento da raça. Mas tem incentivo. Mas tem incentivo do governo em pegar um menino bom e uma menina boa e falar, tenta casar vocês, vamos manter Não, porque eu tô vendo como veterinário, cara. Eu tô vendo como você pegar assim, e aí, não vai nada de russo, tá? Eu não duvido russo, chinês. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Já não estão mexendo nisso aí, né? Mas essa pergunta, isso que o Mário falou, eu sempre tive isso também desde pequeno. Fui esportista, sempre gostei de esporte, tudo mais, era de modalidades, e eu falava assim, porra, vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Fala, meus amigos, Ramondino na área, tô aqui na academia do André, da Dorian. Gente, que academia foda, mano, academia old school puro, né? O clima aqui é muito foda, muito bom. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque tem muito vídeo bom aí pra vocês conferirem um pouco da história deles, tá bom, gente? Tamo junto.